aí, galera? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Obrigado você, ouvinte, que nos acompanha desde o primeiro episódio. E seja muito bem-vindo você que está chegando agora. Siga o Geocast aí na sua plataforma de música preferida e siga também as redes sociais na descrição. O episódio de hoje é muito especial. Vamos falar sobre política e sobre religião, porque sim, elas têm que ser discutidas. E para fazer essa discussão, eu trago Frei Jorge Lisotti. Ele é do Mato Grosso do Sul, pertence à Ordem dos Frades Menores, tem 26 anos e já há 8 anos é um religioso franciscano. Ele tem graduação em filosofia pela Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e teologia pelo Instituto Teológico Franciscano aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Também trago para essa discussão Juan Reis do Nascimento. Ele é graduado em História pela Universidade Católica de Petrópolis, com especialidade em ensino religioso, mestre em História Política também pela UCP e doutor em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Meu nome é Rômulo Weckmiller, eu tenho toda uma formação em Geografia, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense. O time foi escalado, vamos para a nossa entrevista. Fala galera, estamos de volta para mais um Geocast e hoje uma entrevista dupla muito especial. Estou aqui com o Frei Jorge, tudo bem, Frei? Fala aí, Rômulo, tranquilo, e você? Beleza. Estamos também com o professor de História, Juan, tudo bem, Juan? Tudo bem, Rômulo, obrigado pelo convite, tudo bem, pessoal? Beleza. Vamos direto ao nosso tema. Gente, nós conversamos previamente alguma discussão aí que relacionasse religião e política e nada melhor do que uma pessoa de cada área para poder debater e chegarmos aqui a algumas ideias, algumas conclusões. Mas não tem como deixar de mencionar que nós estamos passando aí por um período de pandemia, inclusive estamos gravando cada um da sua própria casa, né? Se você puder, por favor, fique em casa, vamos passar por essa aí juntos, cada um fazendo a sua parte. Em tempos de pandemia, muitas pessoas têm passado por uma série de problemas psicológicos, né, que a clausura, essa proibição de sair de casa, às vezes acaba causando. Sem contar aí os problemas econômicos e tudo que a gente está vendo na sociedade. E aí a religião, mais uma vez, aparece como sendo fundamental, porque afinal de contas ela dá um norte na vida das pessoas. E muitas pessoas ainda não saíram da sua sanidade mental porque estão apegadas a alguma religião, alguma fé ou alguma crença. Eu queria saber de vocês qual é a importância, ou melhor, como a religião pode auxiliar as pessoas nesse período de quarentena. Bom, Rômulo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para levar a nossa conversa para frente hoje é ponderar primeiro o que a gente compreende por religião, para que você não pense religião de um lugar, o Juan de outro e eu de outro. E religião, assim, até parece clichê que um professor de filosofia, eu sou formado em filosofia também, que um professor de filosofia comece a sua fala querendo falar de etimologia, né? Mas no caso do nosso assunto, eu acho fundamental, porque religião é uma palavra que tem a sua origem etimológica muito discutida, questionada, né? Antigamente se entendia a religião como reler. Depois, na patrística cristã, com Santo Agostinho e todo o Ocidente, religião passou a ser compreendida como religar, como voltar a uma força originária, a uma identidade originária que foi perdida por algum motivo. Mas eu queria propor aqui para a nossa conversa uma terceira via mediana, que não exclui as outras, mas oferece coesão para as duas outras, que é a compreensão de religião como renligare, uma justa posição de duas palavras latinas, não como religar, mas renligar, né? Ren significa coisa, né? Então, a religião como ligar as coisas, religião como aquilo que estabelece relação, o modo de ser que permeia e perfaz o mundo, as coisas, dá coesão ao mundo e, ou talvez também, oferece possibilidade para o mundo. E você, Juan, concorda?
Então, gosto dessa definição, dessa partida epistemológica que o Frei Jorge propôs, mas eu acho também que é importante, né, eu trabalho mais com a ciência da religião, acho que é importante a gente entender a religião como cultura religiosa também, no sentido de entender a religião como algo que de alguma forma determina a ação das pessoas, seja como indivíduos, seja como sociedade, e determina essa ação, primeiro, porque liga as pessoas, e aí para usar o liga que o Frei Jorge bem lembrou, liga as pessoas umas às outras em torno de um ideal comum, em torno de um caminho, de uma trajetória que se busca, mas também liga a algo sobrenatural e a um futuro, um fim último sobrenatural que vai fazer com que as pessoas ajam de maneira tal ou qual aqui na Terra. Como essa ligação entre as pessoas, a ligação com as coisas, pode auxiliar em momentos como o que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo aqui momentos que vão para as páginas dos livros de história, uma coisa que só aconteceu há mais de 100 anos atrás. Como que a religião, qual o papel da religião nesse momento? De alguma forma, eu penso que o Juan e eu falamos da mesma coisa, mas em níveis ou passos diferentes. No sentido de que compreender religião como religar, como ligar as coisas, ao contrário de excluir ou não levar em conta o sobrenatural, mas é pressupô-lo de fato. Quer dizer, o religioso, o ser humano religioso é aquele que no relacionamento da fé com o totalmente outro consegue dar coesão ao presente. Nesse ponto, o religioso é aquele que redescobre o momento que o homem pós-moderno mais teme, que é o presente, e se reencontra com aquilo que talvez o homem pós-moderno não sabe mais lidar, que é o outro. Religião, como religar as coisas, nos permite viver o presente e nos encontrarmos com o outro, que é a divindade, aquilo que nós podemos compreender, cada um na sua experiência religiosa, de modo que eu, na capacidade que recebo a partir daquilo que eu vivo como conteúdo de fé, aquilo que eu acredito, no meu encontro com esse totalmente outro, que é o divino, eu consigo não esperar simplesmente o futuro, mas ressignificar o presente. O homem religioso é aquele que não espera simplesmente o futuro total, ou que pensa que nada vai me acontecer, mas é aquele que é capaz de viver o agora e de ressignificar esse agora que nós estamos vivendo, como você disse. Esse momento ímpar, único, que certamente vai ser um marco na história, onde o mundo parou por conta de uma pandemia que recolocou fatalmente a morte no horizonte do ser humano. Então essa conectividade, essa religação com o outro, né, que seria uma divindade, de acordo com qualquer religião, de uma certa forma, não sei se eu entendi seu ponto de vista, ele ampara a pessoa, não deixa a pessoa sozinha, é isso? Quando nós redescobrimos na religião um outro que é presente, o totalmente outro que é presente, conseguimos de alguma forma também reconhecer os outros no presente e entender que a fé na qual eu vivo, a fé que eu professo, não me faz simplesmente esperar o fim da pandemia ou esperar uma nova chance de ir à igreja, mas faz reconhecer que eu, na minha casa, no meu trabalho mesmo arriscado, ou na minha impossibilidade de fazer alguma coisa, me torna uma pessoa com atos redentores para o mundo. A religião, como religar, como ligar as coisas e oferecer de novo coesão ao mundo com essa novidade, me permite entender que mesmo que eu fique em casa, sem poder fazer nada, por exemplo, eu sou um idoso, que não posso sair porque sou pessoa de risco, eu em casa, permanecendo em casa, eu também posso oferecer redenção ao mundo. Por menor que seja o seu papel, você está contribuindo para a coesão da sociedade, né? Seja simplesmente você ficando em casa ou participando de campanhas digitais aí de arrecadação de fundos para doações, etc. É esse o caminho? Mais empatia? Compreender a religião do ponto de vista que eu proponho é simplesmente trazer a gente de volta para o presente. Quer dizer, se eu trabalho, se eu sou obrigado a trabalhar, que atitudes,
Que atitudes eu tomo para que a minha saída de casa não seja arriscada para os outros? Se eu tenho que ficar em casa, como eu fico em casa? Eu compreendo que o meu ficar em casa é o cuidado que eu tenho para os outros, visto que se eu tenho que ficar em casa, quando eu saio, eu coloco a minha vida em risco, eu coloco a vida de todos que estão à minha volta em risco, eu ameaço a vida dos outros, eu posso tomar o lugar de quem precisa no hospital, simplesmente porque eu estou vivendo para mim. Quando você compreende religião simplesmente como, numa visão bem cartesiana, Deus um instrumento para mim, entende? A sua pergunta no começo, né? Como um apoio. Quando eu tomo a religião como um apoio, quando eu tomo a religião como um instrumento meu, eu não estou indo ao encontro do totalmente outro, mas eu estou colocando ele girando em torno de mim, entende? Então, compreender a religião não como um instrumento, mas como um lugar onde eu vivo, me permite me reencontrar com Deus, me reencontrar com o outro e reconhecer que é religioso a minha responsabilidade para com o outro. Porque senão a gente reduz a religião a um instrumento, a um conjunto de normas ou a um conjunto ritual e não reconhece que ela permeia, perfaz, né, e torna perfeito o meu modo de agir e de me encontrar com o outro e com os outros. Bem, na verdade, desde o início eu penso que a minha perspectiva é complementar, né? Na verdade, são olhares, são perspectivas distintas sobre uma mesma visão da religião. Tendo a concordar com o Frei, sim. Mas vou tentar responder a pergunta do Rômulo sobre o papel da religião em relação à pandemia, saindo um pouco dessa esfera íntima, né? Mas me mantendo nela de alguma forma, mas olhando outras esferas também. Por exemplo, vou propor 3 passos. A religião, do ponto de vista da pessoa, nesse sentido da pandemia, ela oferece, de fato, esse acolhimento dentro de uma comunidade. Imagina, a gente está isolado, todos nós estamos isolados, claro. Alguns têm a sorte de morar com família, né, ter filhos, esposas, pais, mães, mas as pessoas estão isoladas de maneira geral. E nesse sentido é muito importante que a gente se sinta parte de algo. E, com sorte, nos sentimos parte de alguns grupos, de grupos distintos, né, de espaços de sociabilidade distintos. A gente se une em torno de interesses comuns. E um dos interesses que une as pessoas é o interesse religioso. E é muito bom para a pessoa que, de alguma forma, está se sentindo mal nesse momento, ou para a pessoa que está se sentindo bem e deseja se conservar assim, é muito bom que ela tenha um grupo do qual ela se sinta parte. E, sobretudo, porque as religiões estão propondo alguma espécie de continuidade dos seus ritos, né? O que mantém a aproximação das pessoas. As pessoas estão assistindo cultos e missas pela televisão, pelos aplicativos de videochamadas e etc. Nessa esfera, eu já coloco uma das importâncias da religião nesse contexto, que é uma importância mais ligada à manutenção da sanidade mental, mas também um suprir da carência emocional do encontro com o outro, né? Do outro pessoa, no caso. A religião enquanto instituição também. Claro que a gente não está dividindo, né? Religião pessoa, religião instituição, mas isso é tudo parte de um mesmo conceito de religião. Mas aí só como critério explicativo a gente separa, né? A religião enquanto instituição, elas estão fazendo trabalhos magistrais. As culturas religiosas, de maneira geral, estão ajudando muitos necessitados nesse contexto de pandemia, né? A gente tem espíritas, católicos, evangélicos, representantes das religiões afro-brasileiras que estão movendo campanhas para ajudar os mais necessitados. Tem campanha de doação de sangue, campanha de doação de alimento, campanha de doação de água limpa, e isso inclusive transcende as fronteiras, né? Tem igrejas no Brasil ajudando pessoas lá na Índia que estão passando por dificuldades. Aqui na América mesmo a gente tem outros países que estão em condição sanitária um pouco pior do que a nossa, e a gente tem igrejas se mobilizando para isso, uns olhares muito específicos para a África. Então a religião como instituição, as religiões, né, o conjunto das religiões acaba ocupando um papel humanitário muito importante frente a essa crise, como ocupou em várias outras também. Mas é um terceiro sentido, esse um pouco mais intimista, talvez, que eu acho que é importante a gente relembrar também, que é a religião que oferece alguma sensação de segurança para as pessoas. Eu acho que não dá para passar pelo tema sem falar sobre isso, né? E aí, se vocês me permitem uma pequena anedota, não pretendo alongar muito, tem uma história de um professor falecido já, da área de educação da Unicamp, que em determinado momento da vida ele decidiu se lançar no mundo dos contos, né? Um dos pensadores da educação mais importantes do Brasil, Rubem Alves, o nome. E ele, muito religioso, uma vez escreveu uma história que falava dessa sensação de segurança que as religiões davam, né? A história dizia, basicamente: numa sociedade que vivia de modo tribal, as pessoas se reuniram na tenda do mestre. Várias crianças se reuniram em torno do mestre na tenda. E de longe elas ouviam o uivo de um lobo, né? E as crianças perguntaram para o mestre: mestre, a gente está com medo, como é que a gente faz para não ter medo? E o mestre disse para elas: olha, pensa como a ovelha. As crianças: olha, como a ovelha?
Aí o mestre falou, a ovelha ouve o uivo do lobo, ela tem medo, mas por trás do uivo do lobo, ela ouve a música do pastor. E ela sabe que o pastor está ali. Ela sabe que o pastor vai tentar evitar os perigos que ela está correndo. E aí as crianças perguntaram, mas e aí, o lobo vai embora, o pastor mata o lobo? O mestre disse, não. De vez em quando o lobo, inclusive, pega uma ovelha. Só que com essa sensação de segurança, as pessoas se sentem melhor e vivem melhor. E dormem melhor. E aí o Rubem Alves vai terminar a história dizendo que é desde então que as crianças pegaram o costume de dormir contando carneirinhos, né? Claro que é uma licença poética, mas eu acho que passa bem essa ideia da sensação de segurança que a religião oferece, inclusive nessa situação de pandemia, né? A gente está com os nervos à flor da pele, a gente está com medo, a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à morte, a gente está perdendo pessoas queridas, e mesmo nessas situações mais extremas, a religião ocupa um papel social importante, que é o papel de dar alento para quem sofre. E além da questão da segurança, você falou muito bem a questão da coletividade também, né? E passa pela identidade. Você está junto dos seus, das pessoas que pensam igual a você, que acreditam no mesmo Deus, que têm a mesma religião e estão passando pelo mesmo problema. A partir do momento que você encontra essas pessoas parecidas, passando pelo mesmo problema, fica muito mais fácil passar por esses períodos de pandemia e todas essas questões que a gente está vivendo. Sem contar na questão da morte. Cada religião tem um rito, cada religião tem uma explicação para a morte, uns acreditam numa continuação, outros não, mas em períodos que a gente está vivendo, que a tendência é esse número de mortes cada vez aumentar ou chegar mais perto dos amigos, dos familiares, talvez a crença religiosa tenha um papel muito importante aí na maneira como as pessoas vão lidar com esses problemas. Não sei se vocês concordam. Tem sim, Rômulo, inclusive o de oferecer esperança para quem está desesperançoso. Mas sobre o que você falou em relação à afetividade, né, a religião ser uma espécie de grupo que reúne pessoas, e acho que ninguém discorda disso, talvez alguém, um ouvinte em casa, se pergunte assim, olha, mas se não existisse a religião, as pessoas se agrupariam em torno de outros interesses. Talvez. Eu desconheço uma sociedade que tem um vácuo completo da religião ou de uma crença em algo sobrenatural e que isso seja ocupado por uma outra coisa. É possível, só que eu acho importante ressaltar que a religião é um dos poucos elementos de afetividade que não faz distinção de classe, ou pelo menos não é comum que faça. Como assim? As pessoas, desde a mais pobre às mais ricas, conseguem se unir em torno de um ideal religioso. Claro que tem religiões com características, religiões que atraem um perfil de pessoa um pouco mais humilde, religiões que atraem um outro perfil de pessoa um pouco mais abastado, mas existem religiões para todas as classes sociais, o que diz que qualquer pessoa consegue procurar alento nesse tipo de grupo. Então, nesse sentido, quando o Juan falava um pouco sobre esses 3 passos, os 3 níveis, tanto íntimo como social, não sei se vocês conseguem perceber, mas que todos esses esforços de comunidades institucionais, grupos, tudo isso é uma forma de ressignificar o presente, né? Como nós vamos ressignificar o nosso encontro? Como nós vamos ressignificar o nosso senso de pertença? Então, veja, o espírito religioso de cada grupo nos permite ressignificar esse momento que nós estamos vivendo para ir ao encontro dos outros, para ajudar os outros. E eu penso nesse sentido que a religião é útil para o momento atual, não simplesmente para que a gente consiga pensar, tudo vai ficar bem. Mais do que pensar, tudo vai ficar bem, eu posso vivenciar o mal. Porque quando eu digo eu posso vivenciar o mal, no sentido de que eu posso vivenciar este momento. Eu posso entrar, de alguma forma, na morte desse momento. Porque tem um significado para isso. O Juan falou sobre tantos grupos nacionais, internacionais, que ajudam as pessoas, né? Que estão promovendo movimentos em prol das pessoas que mais precisam. Eu quero trazer o exemplo dos nossos frades franciscanos em São Paulo, né? Que atende por dia mais ou menos 3.000 pessoas, que vários frades foram para as ruas, na frente da nossa casa. Quer dizer, também a compreensão de dizer que a religião e o espírito religioso me permite vivenciar o mal em prol do outro, porque a experiência religiosa primeira é essa, a divindade quando se revela, ela se revela em favor do outro que somos nós, em favor do bem-estar e da vida que somos nós. Então, entender a religião como reenligar, essa capacidade de dar coesão às coisas, que nasce desse relacionamento com o divino, com Deus, não sei como isso é dito em cada religião, é reconhecer, quando se opera em favor do outro, se age como Deus.
essa maneira de vivenciar a religião, né, numa redenção diária, seja ficando em casa se você for grupo de risco, seja indo trabalhar numa profissão essencial, se esse for o caso, ou promovendo, no caso dos frades, né, lá em São Paulo, a entrega ali de alimentos na rua para as pessoas sem teto e, enfim, moradores de rua em geral. Isso é ser religioso. Esse seu conceito de homem religioso acaba nos levando para um outro assunto, que é falar o quanto que a religião também pode atrapalhar a pandemia, no sentido de várias pessoas colocam na fé a sua proteção. Não, eu posso andar na rua, eu posso fazer compras, eu posso furar a quarentena porque sou uma pessoa de fé e Deus vai me proteger. Ou então eu faço parte de um grupo religioso e o líder lá do grupo religioso, um pastor, sei lá, falou que quem frequenta a igreja, segue os ensinamentos dele, não vai pegar nenhuma doença. Então, isso, pelo que eu entendi até agora, para o rumo da nossa discussão, talvez não seja ser um homem ou uma mulher religiosa. Quando a gente pauta a religião na questão da revelação do outro, do encontro com o outro, nós estamos pautando a vivência religiosa ou ser humano religioso desde a perspectiva da relação. Agora, quando eu falo que porque eu sou um homem religioso e eu acredito em Deus e Deus vai me livrar de tudo, nós estamos dizendo que Deus subverte a ordem do mundo, que Deus subverte a biologia, tudo, e que tipo, o centro agora sou eu, e em torno de mim até Deus gira, porque agora Deus é aquele cara que que me livra da doença, entende? Então, veja, pensar a religião como um instrumento que me serve, significa fazer até que a divindade, que Deus é um instrumento que me serve, porque é Deus que me livra da morte, ele está aí para isso. É triste que a gente diga isso, mas em nome de qualquer ideal, em nome do amor, em nome da religião, em nome de um ideal político ou econômico, pode-se fazer o bem e pode-se fazer o mal. Nesse sentido, embora sim, a religião é um conjunto que acaba abarcando tudo isso, abarca os membros, abarca os dogmas, as crenças, um lado cultural muito forte, mas eu acho que é importante que a gente faça a distinção para não ser injusto no julgamento. É importante que a gente pense assim, o que aquela cultura religiosa está propondo nesse momento e o que os membros ou as pessoas que agem em nome daquela cultura religiosa estão fazendo. Porque às vezes o que você acaba percebendo nesses casos é que a pessoa está sendo, vamos supor, que é um cristão católico, para falar da religião que eu professo aí, para não ser injusto com as outras. Um cristão católico que age de maneira irresponsável frente à pandemia é uma pessoa que não está seguindo as orientações da própria Igreja Católica, que fechou os seus cultos públicos para defender a população entendendo o risco dessa pandemia. Então, sim, as pessoas que falam em nome da religião são religião também, mas é importante que para que a gente faça um julgamento justo, a gente separe e no final acredito que a gente acaba percebendo que as pessoas que acabam aparecendo de modo um pouco mais fanático, com posições um pouco mais extremistas, são pessoas que agem de modo contrário à religião que professam. E isso, de certa forma, é bem triste, assim, inclusive para quem faz parte da religião e se sente escandalizado, né? Porque é por essas exceções que muitas vezes somos vistos. Eu sou do Mato Grosso do Sul e esses dias eu conversando com o irmão, lá estava acontecendo coisas, por exemplo, assim, devolvam a minha missa, entende? Então, nesse ponto eu volto a falar da questão da objetificação da fé e do culto. Veja, enquanto a nossa compreensão geral é de que, de alguma forma, o que nós podemos fazer é evitar as reuniões públicas em prol do povo, alguns membros querem de volta o encontro público comum, que na verdade é um mal. Liturgia, no ambiente cristão católico, que também é a fé que eu professo, liturgia significa serviço em prol do outro, em prol do povo. Essa é a origem grega da palavra liturgia. E a gente não entende, se a gente se reunir para celebrar a liturgia, nós não estamos fazendo um serviço para o outro, mas que o nosso culto é de serviço. Mas e aí, Rômulo, só para retomar essa ideia de que o Frei acabou se apropriando, né, de que, por vezes, quando a gente age de maneira irresponsável, a gente acaba colocando a ação de Deus ao nosso serviço, eu acho curioso que a gente se pare para pensar um minuto que
é apenas um passo que distancia a pessoa que acha que se os cultos forem abertos, Deus vai proteger ela, da pessoa que pensa que a pandemia é um castigo de Deus. Porque, no fundo, a perspectiva é a mesma, é uma perspectiva fatalista, que não responsabiliza os homens pelos atos, nem positivos nem negativos, mas faz com que o transcendente regule tudo na Terra, seja para lançar pragas, seja para lançar bênçãos. E aí a gente acaba perdendo um pouco da responsabilidade, né? É uma mentalidade um tanto, talvez medieval, porque muitas pessoas viram a peste negra assim no passado, mas que a gente não está muito longe de cair nela não. Quando a gente acha que é só abrir o culto que a pandemia vai passar, a gente está muito perto de acreditar que a pandemia é um castigo de Deus para os homens, ou foi a ação de Deus para que os homens voltassem a ter sua fé religiosa e etc. Porque o determinismo religioso é a lógica que permeia essas ações. É o que o Frei Jorge estava falando, do ser humano se colocar no centro individual ali, até com a divindade gerando no entorno dele, não é isso, Frei? Sim, porque, na verdade, a religião participa do movimento do ser humano, enquanto em alguma medida, produto do ser humano, não porque a religião seja assim, produto total, mas de alguma forma, produto do ser humano, de alguma forma, ela participa dessa maneira como nós passamos a ver o mundo, né? Essa perspectiva cartesiana de um sujeito que usa de um objeto, né? Essa é a perspectiva da ciência, e de alguma forma a gente vive religião assim, né? De que, de alguma forma, a religião é um objeto que me serve, e Deus é um objeto que me serve. Agora, quando nós redescobrimos o relacionamento original, a gente vai descobrir que, na verdade, não é assim, mas que, dentro da perspectiva da relação que eu tenho com a divindade para a qual eu professo a fé, na qual eu acredito, não sei como dizer, a gente vai descobrir que ela não é objeto meu, e que ela não está aí para me salvar da doença ou para me castigar, mas para me ensinar a viver o momento presente. Avançando um pouquinho, eu queria polemizar agora. E você, Frei, me falou uma questão agora muito interessante sobre objetificar a religião, tratar uma relação que você mesmo chamou de relação cartesiana do ser humano aí com a religião. Muitas vezes essa relação acaba se expandindo e a religião ela acaba se misturando em outros vários assuntos, como bem falou o Juan lá no início do nosso podcast, a religião ela também é um aspecto cultural, ou seja, tudo que faz parte da cultura de um ser humano, uma delas é a religião. E às vezes essa cultura ela se mistura, né? Você tem aí religiões, as mesmas religiões que culturalmente acabam sendo diferentes, então a religião apostólica romana, né? O católico. Você pode ter variações regionais, então quando o católico na Europa tem uma relação com o europeu que é diferente do católico aqui no Brasil, que é diferente do católico africano. Eu queria perguntar para vocês qual é a relação, ou se existe a relação, entre religião e política. Queria começar com o Juan, mas depois queria que o Frei Jorge falasse um pouquinho também dessa mistura regional aí da religião com a cultura nas suas diferentes localidades. Bem, Romulo, eu acho que não dá para dizer que em algum lugar do mundo, em alguma época, essa relação não tenha existido, porque a política está ligada às esferas do poder, né? Quando a gente fala de política, a gente está discutindo poder, quem manda, quem governa, quem administra. A gente acabou ligando política à administração do Estado, mas isso é um negócio muito moderno. Política, quando a gente pensa em política, a gente está pensando em divisão do poder dentro da sociedade. E aí a cultura religiosa como um todo vai estar estritamente ligada, desde os primórdios, a essa dimensão do poder político também. É só a gente lembrar que no Egito Antigo, por exemplo, o faraó governava porque, de certa forma, ele era visto como um deus também. Essa era uma característica das sociedades antigas. Depois, na Idade Média, a principal instituição do mundo vai ser a Igreja Católica, legitimando muitos os cargos, né? Porque era inclusive a partir da igreja que se fazia os contratos de nobreza, os contratos de vassalagem, etc. E aí, no período moderno, a gente vai ter todos os absolutismos da Europa justificados, e vários deles coroados por um papa ou por um bispo, porque um dos sustentáculos da monarquia moderna era a figura de Deus que estava ali por trás, né? O rei era visto como o escolhido de Deus. Então, sim, acredito que não dá para separar a política da religião, e quando a gente está falando de sociedade como um todo, né? Quando a gente está falando de um país, de uma cidade ou de um bairro, a gente está falando de pessoas, de conjuntos de pessoas, e quase sempre a religião é uma esfera muito importante da vida da pessoa, da maneira como a pessoa age no mundo, age na sociedade, age politicamente, age economicamente. Eu acredito que nem hoje
a gente consegue negar isso. Acho que é impossível. Inclusive, é possível que você me aponte assim, mas existiram estados que foram declaradamente ateus. Mas na perspectiva que existiram, o ateísmo era uma espécie de religião também, porque era uma preocupação extrema com a religiosidade das pessoas que, de certa forma, beirava a religiosidade também. Era uma crença na não crença. É aquela famosa falácia do projeto Escola Sem Partido, né? Não queremos que o professor doutrine os alunos, ensine uma ideologia, mas a partir do momento que você proíbe que os professores supostamente falem sobre a sua ideologia, você tá querendo que a sua ideologia que seja predominante, né? Até porque ideologia é um conceito muito complexo, né? E primeiro você vai ter que perguntar para a pessoa assim, o que você entende por ideologia? E aí a crença dela nunca vai ser ideologia. Ideologia é a crença do outro. Até porque ideologia é uma palavra que no imaginário brasileiro aqui, ela está muito ligada às filosofias de esquerda, né? As pessoas geralmente colocam o termo ideologia como um termo que é muito utilizado pela esquerda e é um termo que, de certa forma, ganhou até um tom pejorativo, né? Mas eles esquecem que a direita é uma ideologia, o neoliberalismo é outra, o neoliberalismo é outra e por aí vai. E para diversos pensadores sociais, as religiões fazem parte da ideologia também. E não dá para negar isso. Eu posso discordar, mas para eu compreender o pensamento do autor, eu vou ter que entender que ele conceitua a religião assim. Então eu preciso desse arcabouço de conceitos e de conhecimentos também. Mas é assim, você está certo. Está dentro da ideia da escola sem partido. Inclusive o projeto Escola Sem Partido tinha termos sobre a religião também, né? Os professores também não podiam professar a sua fé. Era como se você, na porta da sala, se despisse de tudo que era você politicamente, de tudo que era você culturalmente, porque não dá para separar a política da cultura, ali vai a religião também, você entra na sala sem nada para falar para os alunos. Ainda mais nós que somos das ciências humanas, né? Exatamente. Às vezes há confusão quando você vai... ainda mais vocês que são professores de história, né? O Frei Jorge também estudou filosofia. Você vai falar de temas históricos como ditadura militar. O simples fato de falar ditadura militar para esse projeto Escola Sem Partido já é um posicionamento ideológico, sendo que não, é um fato, né? Então, às vezes, nem sempre é ideologia, às vezes você está transmitindo um fato, mas pelo outro lado não concordar, se é que existem lados nessa discussão, acaba se tornando aí uma polêmica, quando na verdade não é uma polêmica, é apenas um fato. É porque atrás dessa noção do espaço público também, que não deve ser instrumentalizado, e aí eu acho que todo mundo concorda que o espaço público não deve ser instrumentalizado, né? Acredito que pelo menos os interlocutores aqui concordam. O que acontece é que as pessoas confundem, de fato, a laicidade, por exemplo, a ideia de um Estado laico. O Estado laico não é um Estado onde as pessoas são proibidas, ou as instituições, mesmo as pessoas que ocupam cargos nas instituições, são proibidas de se colocar religiosamente ou politicamente, se a gente for falar de uma pluralidade política. É um espaço onde todo mundo tem condição de se colocar. Então, se a sala de aula é um espaço livre, que todos tenham a oportunidade de se colocar também, inclusive criando um espaço de confiança para que as minorias se sintam confortáveis para falar também, sejam minorias políticas, sejam minorias de qualquer espécie, né, inclusive religiosas. Acaba que essa discussão aí de escola sem partido é uma maneira de calar as minorias políticas e minorias identitárias, né, infelizmente. Eu penso, essa realidade de extremos que nós vivemos no Brasil, e que não é só no Brasil, está fundada em uma outra coisa anterior, né? Que é o momento que o ser humano mesmo vive hoje, né? Na pós-modernidade, né? Essa é a minha leitura. O ser humano pós-moderno veio de uma modernidade que faliu, de um projeto da razão que faliu. Quando a modernidade fale, até a razão é desacreditada, e para o ser humano sobra só a subjetividade, só o sujeito. E o sujeito, de alguma forma, na pós-modernidade, passa a ser o estado topo, né? A medida das coisas, né? Isso para a religião, isso para a política, isso para o mundo das nossas vivências. Então, direita, esquerda e extremos, na verdade, não são pontos em si necessários, mas eles são pontos nos quais eu posso afirmar a minha subjetividade. Nós vivemos no tempo da fake news, e a fake news é o sintoma último, né? Da gente perceber que nem a verdade mais é importante, senão a minha própria verdade, né? Eu tava vendo um meme esses dias que a filha fala pro avô assim: vovô, não poste isso não é verdade. E ele fala: como não pode ser verdade se é aquilo que eu acredito? Então, quer dizer, a verdade está
sob, né, o sujeito, né? A subjetividade é a medida da verdade, porque a verdade que importa é a verdade que eu acredito. Aquele que fala de escola sem partido, fala sem o partido do outro. Estado laico é sem a religião do outro. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Entende? Então, quer dizer, de novo, o centro da discussão é sempre o eu, né? O ego, né? Cogito ergo sum, né? Eu penso, né? O meu professor de filosofia falava que o Descartes estava sozinho numa sala isolada pelo inverno. Então eu digo, eu penso, logo eu existo, entende? Então, quer dizer, quando a gente fala hoje de escola sem partido, Estado laico, na verdade, a gente não quer uma igualdade para todos, a gente quer assegurar sempre a gente mesmo, e é isso que a gente está vivendo no Brasil. Um país laico, uma escola sem partido, mas onde a gente legitima as coisas por uma moral religiosa restrita, que não é de todos. Sem perceber, né, Frei? À medida que eu calo o outro, eu tô criando um ambiente que no futuro eu posso ser calado também, né? Claro que a lógica do lugar de fala do outro não deve ser a defesa do meu próprio lugar de fala. Deve ser porque o certo é deixar o outro falar. Mas à medida que eu crio um ambiente que é hostil para ideias diferentes das minhas, amanhã o jogo político muda, ó. E a gente viveu um período de mudança do jogo político muito forte, muito inesperado há pouco tempo, e aí muita gente que era caça virou caçador, e isso acontece o tempo inteiro em relação à política, em relação à religião. Então, que você não consiga respeitar a ideia do outro, o que já está muito errado, e aí não é religião, é questão de direitos humanos, é questão de declaração de direitos humanos, é questão de Constituição, você pelo menos tem que preservar o direito de fala do outro, como dizia lá aquela famosa frase atribuída a Voltaire, né, que eu posso não concordar com nada do que você diz, mas defendo até a morte o direito que você tem de dizer, eu tenho que respeitar o lugar de fala do outro e defender o lugar de fala do outro, porque em última instância ele é a segurança do meu lugar de fala também. Sim. Então veja como as coisas estão interligadas, como que as coisas se ligam no final das contas, né? De tudo que a gente tem discutido desde o começo até agora. A gente está reconhecendo na nossa conversa que é preciso fazer com que o outro desponte de novo e não compreender assim a fala de um com a cala do outro, né? E eu estava lendo esses dias o Buber, Martin Buber, que é um judeu, um pensador filósofo judeu, né? E ele fala que o espaço da vivência não é o eu que permite que o outro fale simplesmente, e nem o outro que me permite falar, mas o espaço da vivência é o inter, é onde a gente se encontra, entende? Não onde eu digo você é verdade, ou você diz eu sou verdade como última palavra, mas onde eu reconheço que você e eu podemos falar. Esse talvez seja o significado mais conciso de Estado laico, é permitir que todos expressem a sua crença, a sua religiosidade. Então, na verdade, já adiantando uma discussão aqui, vamos inverter um pouco a ordem das coisas, vocês, pelo posicionamento de vocês, a atual bipolarização do Brasil, ou a apropriação política de uma ou outra religião, acaba ferindo o Estado laico na sua definição mais ampla, né, no sentido de só a minha religião, só a minha opinião é a certa e o outro só vai ser ouvido se ele concordar comigo ou falar pelo menos alguma coisa próxima. Eu penso que assim, eu vou dar um exemplo pessoal. Um dia na faculdade, né, a gente estava falando, eu já não me lembro qual aula era, um amigo nosso que é leigo e faz faculdade conosco, né, surgiu o assunto de homoafetividade, e ele dizia assim, não, eu realmente concordo que nós temos que dar voz e nós temos que dar vez para os homoafetivos, que eles também têm que ter lugar no mundo. E eu falei, não sei se você percebe, mas que essa fala já tem um caráter perigoso, porque parece que nós concedemos no nosso mundo um lugar onde o diferente possa falar. Não, o mundo é um lugar onde os diferentes coexistem. Eu sou o diferente dele, ele é o diferente de mim. Não sou eu que concedo a ele, nem ele que concede a mim, mas nós que nos encontramos. Muito bom exemplo. Acho que resume bem. Eu acredito que essa é, de fato, a definição da laicidade que a gente tem que buscar, né? O espaço onde todos se sintam confortáveis para falar, onde não haja um julgamento ou uma hierarquização de qual lugar de fala é melhor ou pior. E é claro que isso pressupõe reparações, né? Eu ouvi o último podcast e a Júlia estava falando sobre o feminismo, falou brilhantemente. Uma das coisas que ela disse é que se a mulher
passou tanto tempo sendo subjugada, na maior parte das sociedades que a gente tem conhecimento do passado, hoje não dá para você igualar a corrida do nada. E aí o Rômulo até fez a analogia da corrida no podcast passado. A ideia é que você consiga colocar os dois em pé de igualdade e isso vai exigir políticas desiguais de alguma forma, vai exigir que você dê para cada um aquilo que é de seu direito, para colocar as pessoas em pé de igualdade. No campo das religiões, isso é meio parecido também, sobretudo nós que vivemos numa sociedade colonial, onde o cristianismo católico foi imposto de alguma forma, e de alguma maneira, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, muitos católicos têm migrado para as igrejas evangélicas também, por questões contingenciais. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta, uma provocação, não sei, levantar o assunto com o Frei, e a provocação é o seguinte: de fato, o desejável é que todos tenham um espaço de fala, mas a gente tem um problema, que é a lógica mercadológica que algumas religiões acabam propondo. A ideia de que, de alguma forma, se a sua religião é a que você acredita, é a religião que salva verdadeiramente, é a religião que te leva para algum lugar melhor, você precisa tentar dividi-la com o maior número de pessoas possíveis, e aí essa é uma lógica positiva, mas também você precisa perceber que o número de fiéis disponíveis no mundo é limitado, e que para uma religião ter mais, a outra tem que ter menos. Quando a gente olha para os gráficos do censo dos últimos anos, a gente vai ter ali até a década de 90, mais do que 90% da população é católica. Só que isso já estava caindo desde os anos 70, em paralelo a um crescimento constante dos evangélicos. E embora a gente não tenha censo em 2020, né, foi para 2021, o último censo já apontava um crescimento muito grande dos evangélicos, né? A gente está falando de 64% da população brasileira de católicos, 22% dos evangélicos. Se a gente junta, a gente tem muitos cristãos no Brasil, 86% da população é cristã, uma população que é tão plural quanto a nossa. Mas a previsão que se faz pelo crescimento que a gente tem acompanhado dos evangélicos e pela baixa que a gente tem acompanhado também em relação ao número de católicos no Brasil, é que daqui a 30 anos o número de evangélicos e de católicos no Brasil vai se igualar. Isso é um problema? Não sei, acho que não. Mas há, sim, uma disputa que exige que você rebaixe a religião do outro, que você valorize a sua frente ao outro, porque para uma ganhar fiel, a outra tem que perder. Nós estamos usando religião para definir instituições, né? E eu entendo perfeitamente a ligação que pode haver entre elas. Eu estive lendo, agora, para a história da Igreja na América Latina, um cara que certamente vocês conhecem, que é um dominicano chamado Bartolomeu de las Casas, né? Que ele, de alguma forma, se escandaliza em um certo momento, com como a forma como a religião era imposta na América Espanhola, né? E depois dele, tantos outros que naquele período da colonização começaram a perceber que o anúncio da fé que os europeus traziam não poderia ter frutos se fosse pela imposição de si mesmo, mas que ela só teria um resultado positivo se ela fosse o reconhecimento do outro. E isso você lê com essas palavras em Bartolomé de las Casas e em tantos outros. E isso é uma coisa que que de alguma forma aponta para o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que o reconhecimento do outro é aquilo que permite a uma religião enquanto instituição ser frutífera na atualidade. A única coisa capaz de fazer você acreditar naquilo que eu acredito não é aquilo que eu te posso oferecer como construto lógico para dizer que o meu aparelho religioso faz sentido. O que eu posso fazer para subverter a mercadologia da fé é oferecer o testemunho de uma comunidade que vive aquilo. O testemunho de uma comunidade onde o outro é respeitado, onde o outro é acolhido e cuidado. Então, veja, eu não quero te oferecer o meu aparato dogmático, eu quero te oferecer o meu aparato humano. Eu acho que a preocupação de uma religião profundamente arraigada na relação entre os seres humanos e a relação com a divindade não pode e não cabe ser pautada na compreensão de crescimento e diminuição, mas na noção de intensidade. Eu acho que a sua perspectiva é clara, Frei, eu compreendo.
Só que eu, novamente, acho que a gente está falando de perspectivas distintas de uma mesma coisa. Nesse sentido, eu acho que você está propondo o ideal, o que é desejável, e eu estou olhando um pouco mais para a prática, né? Não como aquilo que as religiões, que o conjunto doutrinário das religiões, os ensinamentos propõem, mas o que as pessoas, em nome da religião, acabam fazendo. Acho que esse adendo é importante. Quando a gente olha para a realidade brasileira, sobretudo para as pessoas que, em nome da religião, ocupam cargos políticos, a lógica que eu percebo é um pouco mais essa a que eu acabei descrevendo, a lógica do somar número de fiéis. Inclusive, porque somar número de fiéis é, para essas pessoas, somar número de eleitores. Nesse ponto, Juan, nós estamos desvirtuando, de novo, eu vou repetir, eu entendi. Quando a gente instrumentaliza isso, a gente desvirtua o pressuposto básico. Mas essa realidade, é clara, é atual, né? E o discurso político das últimas eleições no Brasil foi totalmente de apropriação da religião. E a gente olha para todos os tempos da história e a gente critica isso que estamos fazendo. Nós elegemos alguém não porque nós depositamos naquele plano o bem comum, ou a crença de que se realizará o bem comum, o bem do povo, o bem da nação. Mas nós, desde uma perspectiva religiosa, fomos levados a escolher, ou muitas vezes somos levados a escolher, aquilo que reforça o eu mesmo, economicamente, socialmente, religiosamente. E aproveitando esse seu gancho, Frei, essa bipolarização política, como muito bem destacado pelos dois aí, você falou agora, o Juan falou já há uns minutos atrás, se apropriou desse discurso religioso, né? Mais especificamente, tudo que é moralmente inaceitável para as religiões que têm o maior número de adeptos no Brasil, a religião cristã, foi associado a um determinado grupo político, enquanto que o outro, segundo palavra dos próprios, né, o defendedor da moral cristã, da família, e já até se auto-intitulou Messias, né? Olha, ponto chegamos. Eu queria a opinião de vocês sobre essa associação entre religião e política, especificamente aqui no Brasil. Eu acho que hoje em dia a gente acaba se espantando um pouco com o fato dos evangélicos ainda sendo minoria ocupar tantos locais de fala em relação ao nosso parlamento, por exemplo. As vozes ecoam muito lá, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é importante que se diga que não há problema nenhum que um grupo religioso se sinta representado no parlamento. Porque a democracia é, de fato, isso, é as pessoas se sentindo representadas. Se a maior parte da população brasileira é cristã, se um número considerável dos brasileiros é protestante, por exemplo, é normal que a gente tenha uma bancada evangélica lá no parlamento. O problema é quando essa bancada... São vários os problemas, mas um dos problemas é quando essa bancada não age de maneira coerente com o ideal. E aí é uma espécie de estelionato eleitoral. A pessoa se elege como membro de uma determinada religião e quando chega ao poder ela desvirtua totalmente aquela religião. E acho que isso é algo que a gente vê nos parlamentares e a gente vê no executivo também. Mas existem outros problemas que é quando essa bancada, apesar de não constituir a maioria, ela tem voz, ela tem repercussão para calar outras minorias ou, às vezes, até para calar maiorias. E isso é um negócio muito perigoso, porque a gente tende a definir a democracia como a vontade da maioria, mas a gente esquece que a democracia é a vontade da maioria aliada à ausência de vetos da minoria, ou seja, a minoria que se sentir ameaçada por algo da maioria, ela tem que ter a possibilidade de se defender, porque senão a democracia não existe, vai ser de fato a tirania da maioria. E o que a gente percebe em relação à religião acaba sendo um pouco isso no Brasil, né? A gente está vivendo um período onde uma bancada evangélica, a gente pode dizer claramente, tem um discurso muito intenso que acaba levando a maior parte das discussões no âmbito moral no Brasil. Só que comecei falando que a gente se espanta sobre isso no presente, porque os evangélicos não são maioria ainda e tem todo esse lugar de fala, mas no passado, nos anos 90, por exemplo, boa parte das constituições foram pensadas e discutidas por pensadores católicos, e o pensamento cristão, a religiosidade sempre esteve muito presente nas constituições do Brasil e do mundo, né? Claro que há momentos de excesso, há momentos de contribuições muito positivas, a gente não pode negar isso, né? E aí tem pensadores cristãos
muito importantes por trás da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Para citar um, eu posso citar o Jacques Maritain, um francês que pensou o humanismo de maneira excelente, mas sim, a gente vive um momento em que essa bancada, que não representa a maioria das pessoas, acaba tendo um eco e, de fato, influenciando muitas decisões importantes no Brasil. Só complementando, Juan, talvez o grande problema da democracia, o grande desafio da democracia seja conseguir representar todo mundo, né? Afinal de contas, como você bem disse, a bancada evangélica, né, que são aqueles deputados e senadores que chegaram até lá com votos, né, e discursos que atendem aos evangélicos, ela é muito maior do que a proporção de evangélicos na população. Os negros são maioria na população brasileira e quase não se vê negros dentro do parlamento. As mulheres são maiorias na população brasileira e, por outro lado, quase não se vê mulheres no parlamento. Ou seja, às vezes o parlamento, que tem a função, o Senado e a Câmara, de representar o povo brasileiro, o desafio da democracia é que isso realmente aconteça. Afinal de contas, os discursos dos que estão lá e se mantêm lá há muito tempo, eles se modificam numa maneira de manipular as massas ali, ora utilizando a religião, ora utilizando os preconceitos ou os dogmatismos aí da nossa sociedade para se manter no poder. De fato, e na história do Brasil e do mundo já existiram tentativas, muitas, de corrigir esse problema da representatividade. A gente já teve no Brasil, por exemplo, propostas de constituição ligadas a classes relacionadas à profissão, E aí os artesãos teriam direito a sei lá quantos senadores na Câmara, e etc, e etc. A gente já teve esse tipo de discussão no Brasil e no mundo, e mesmo assim não se chegou a um modelo que se conseguisse representar completamente a população. Mas esse problema é um problema que ocupa as duas vias, Porque às vezes a pessoa de fato elege alguém uma pessoa com a qual ela é muito identificada, e logo que chega no poder, pela quantidade de privilégios que os nossos políticos têm, por viver uma vida que a população de maneira geral não vive, eles perdem o pé da realidade completamente, E aí a gente vai ter muitos exemplos no mundo afora de políticos que pegam o metrô, de políticos que vivem uma vida mais próxima da população no geral, porque o sistema político permite ou exige isso, ou porque a pessoa, de certa forma, sente a necessidade disso, e acaba que essas pessoas costumam ser um pouco menos desumanas, um pouco mais próximas do seu eleitorado, um pouco mais conscientes das necessidades das pessoas que os cercam. E isso passa pelo ser religioso que o Frei Jorge vem defendendo desde o início do programa, não é, Frei? Sim, eu estava pensando justamente nisso enquanto o Juan falava, que a premissa básica da religião permeia tudo isso. Porque a premissa básica da religião é reconhecer que um ser se coloca em comunicação comigo. Um outro se revela de alguma forma a mim e estabelece relação comigo. Esse pressuposto básico de permitir o outro e de ser permitido por ele é aquilo que muitas vezes a gente não percebe no momento que nós estamos vivendo. A eleição daquele que me representa não é só para me representar, mas é para que não exista mais o diferente de nós. Então, quer dizer, o espírito religioso é o rótulo para que o que há de mais religioso não exista, a possibilidade do diferente. Porque Deus, quando se dirige a nós, quando se faz presente na nossa história pessoal, ele vem ao diferente dele, pensando desde a perspectiva cristã, o todo-poderoso ao frágil, para não salvaguardando, melhor dizendo, o pressuposto básico da religião, queremos enfiar a goela abaixo só as normas religiosas específicas. Então nós, para salvaguardar a instituição, e não estou dizendo que as instituições não são importantes na sua pluralidade, elas são, mas para salvaguardar o eu, aquilo que eu acredito, eu anulo o outro. E o eu e o outro é o pressuposto da religião. Eu não entendo muito de história da religião, mas eu fui criado dentro de um centro espírita kardecista,
né? E assim como o cristianismo é um dos principais pensadores e exemplos é Jesus. E é interessante usar Jesus como exemplo disso tudo que você falou, porque afinal de contas, os registros da vida de Jesus dizem que ele começou o seu papel de profeta, né? De disseminar ali as palavras da divindade entre os diferentes, entre as minorias. Então talvez ele, como sendo aí o profeta mais importante, tanto do kardecismo quanto do cristianismo, talvez seja o principal exemplo de que temos que ouvir o outro e participar ativamente na sociedade com o outro, com o diferente. Deus, quando se faz carne e vive conosco, ele se transforma num outro real, num outro de carne, de osso. Ele conversa conosco, ele pensa como nós e às vezes pensa diferente de nós. Ele se dirige a pessoas que muitas vezes não eram benquistas, a mulher, o povo da Galileia, que mais? Os leprosos, né? Os leprosos, os doentes. Todas essas perspectivas. O grande problema é que esse discurso atual foi politizado e também polarizado. Então, falar disso não é mais falar de Jesus, falar disso é falar de uma perspectiva política. Em muitos casos é falar de comunismo. Só que não é isso, é reconhecer naquilo que nós temos como legado de fé, que Deus, ao encarnar-se, ao se fazer presente no mundo na pessoa de Jesus, ou não sei como você compreende Jesus, entender que na pessoa de Jesus, a divindade se dirige ao diferente, ao menor, resgata a dignidade dele também, fala para todos, mas reconhece a dignidade daqueles que não tinham, e não cala a diferença, entende? Eu acho interessante que na hora da morte, Jesus conversa com o representante do Império Romano. Então, quer dizer, entre Deus, com Deus não há diálogo só com os pequenos, há diálogo com os grandes, com todos. Uma provocação aí para o Juan, em 2020, se por um acaso Jesus voltasse e tivesse os mesmos comportamentos que ele teve lá no início da nossa contagem de tempo, ele seria considerado comunista, com certeza, não é, Juan? Cara, no Brasil, provavelmente dentro do discurso, de certa forma, tosco que a gente tem visto, né? Onde as pessoas que rotulam as outras nem sabem os significados daqueles rótulos que elas estão dando umas às outras, possivelmente ele seria considerado, sim, comunista. Pensando nisso, nessa questão de rotulação e de politização, o mais bizarro é notar que o brasileiro, nós politizamos uma pandemia mundial. É verdade. Nós politizamos uma ameaça de morte do mundo, entende? A ponto da gente achar que tudo está conspirando para que o Brasil não seja aquilo que um grupo idealizou. Isso é doentio. Não, e essa politização ela vai resultar num número expressivamente maior de mortes. Eu acompanho de perto o trabalho do divulgador científico e doutor em microbiologia Átila Yamarino, e não só no YouTube, mas também nas redes sociais, e ele está extremamente consternado com essa politização da pandemia, porque ele mostra em gráficos, em números, o quanto isso pode ser prejudicial, infelizmente. Gente, eu queria já começar aqui a encaminhar o nosso podcast para um fim, e eu queria saber de vocês quais são as perspectivas futuras aí da religião, no sentido estrito da religião e na relação da religião com o Estado, né? Eu queria saber de vocês, se vocês acham que a religião tende a ser mais liberal, no sentido de aceitar melhor as diferenças, o outro, as diferentes identidades de gênero, orientação sexual, etc, etc, ou se a religião ela caminha para uma perspectiva mais conservadora. E eu queria também saber, vamos emendar as duas discussões e aí cada um fala na ordem que achar melhor, se essa parede aí, esse rótulo de Estado laico lá da Constituição, ele vai continuar existindo, ou se em algum momento o Estado vai assumir que não é laico há muito tempo e que vai se atrelar à religião mesmo, e é isso aí. Queria o posicionamento de vocês dessas duas questões, as perspectivas aí da religião, como religião e a sua relação com o Estado. Vamos lá, perspectivas de futuro. Vou tentar ser bem realista, tá? Não estou falando do desejável, mas do que eu acredito que vai acontecer. Quando eu olho para a sociedade do hoje, e isso não é só algo que eu percebo, é algo que alguns pensadores que pensam a religião como elemento de influência social têm notado, é que as pessoas estão na esfera privada cada vez menos religiosas, ou seja, as pessoas frequentam menos os cultos, fazem menos as suas preces, as pessoas vivem de maneira menos religiosa. Porém,
quando elas precisam se colocar na esfera política, elas com frequência lançam mão da religião. Talvez porque, se colocando na esfera política, na esfera pública de maneira geral, as pessoas precisam de aceitação de um grupo. Quando você é parte de um grupo político, sei lá, sei que os termos têm todas as limitações, mas se você é um pensador à esquerda ou um pensador à direita, você se coloca com a segurança de que a sua voz vai repercutir de alguma maneira e que você vai conseguir algum apoio. Pelo que eu vejo nas pessoas que me cercam de maneira geral, eu acho que muitas pessoas que não vivem de acordo com os princípios religiosos acabam se colocando publicamente em nome da religião por meio dessa aceitação. E aí, nesse sentido, eu acho que, de maneira geral, as pessoas vão agir de modo mais liberal, mas isso vai gerar uma tensão muito grande com uma defesa de valores conservadores. E essa tensão é sempre muito perigosa, sobretudo quando a gente tem uma minoria, como a gente já bem disse, que tem vozes que repercutem e às vezes repercutem violentamente. Lembrando que não estou falando que é desejável, né? Não queria que fosse assim, mas é a leitura que eu faço. Então, Rômulo, eu penso que rivalizar conservadores e progressistas no nosso momento histórico atual é um problema, desde o ponto de vista religioso e político. Um problema que não pode ser negado, mas que não pode ser acentuado no nosso discurso. Eu penso que o grande salto que a gente tem que fazer, isso a partir de discussão, isso a partir de entregar microfone, de reconhecer lugar de fala, é dizer que o que está em pauta para nós, como ser humano, e por isso como religioso, e por isso como cristão, e por isso como espírita, e por isso como ser político, é o ser humano. A política que vale a pena não é uma política que conserva ou que abandona algo. A religião que vale a pena não é aquela que se conserva ou que anula alguém. Mas é preciso pensar um caminho novo no discurso onde o ser humano é valorizado, onde o ser humano, nas suas manifestações como um todo, é valorizado. Eu acho que isso fica muito claro, pensando assim epistemologicamente e pensando assim em como vários discursos hoje, quando a gente fala tanto de política, como de economia, como de cuidado do planeta, têm voltado para as comunidades originárias da Terra, né? Onde elas têm uma visão do todo e não uma visão particularizada. Entende? Eu penso que pensar se a política vai ser, e a política e a religião vai ser mais conservadora ou mais progressista, propor um caminho entre essas duas balizas e se prender nessas duas balizas vai criar um abismo ainda maior no discurso. Eu acho que a gente tem que conseguir propor como os valores de cada uma e como a importância do comum e da fala de todos promove o ser humano. Cada um na sua história, cada um no seu momento vivencial, mas o ser humano, e não a minha verdade sobre a sua, não alguém se sobrepondo e o outro se diminuindo. Embora, sim, de fato, o desejável seja um caminho que busque as potencialidades humanas, e sim, falei algumas vezes, esses conceitos esquerda e direita, liberais e conservadores, são muito limitados, eles ainda nos servem como conceitos explicativos, né? É difícil a gente olhar para a realidade do hoje e não definir a sociedade nesses termos, à medida que a gente tem que assumir que é uma sociedade polarizada. Mas vejo muito valor nessa perspectiva propositiva que o Frei traz para a gente. A ideia de que a gente precisa ir um pouco além dessa dicotomia e pensar em coisas novas. Mas, de alguma forma, até com perspectiva crítica, é necessário que você perceba a polarização, perceba quem ocupa cada lugar de fala, quais são os discursos, porque só assim você consegue problematizá-los. Sem dúvida. E por isso que eu disse antes que eu não tinha exatamente uma resposta para a pergunta pontual, porque você foi muito factual. E isso é fundamental, isso é importante. Entende? Porque sem a facticidade ou sem a factualidade, não se é possível fazer um discurso como o que eu fiz. Quer dizer, a gente tem que reconhecer que isso existe e que isso está tomando essa proporção. É esse reconhecimento que é possível a gente propor uma terceira via. Quem sabe a pandemia e a quarentena, o momento que a gente está vivendo, não seja um período importante para a gente repensar nossas práticas, né? Assim como nós discutimos lá no episódio 11, né, sobre o fim do neoliberalismo, repensando aí no pós-pandemia talvez as práticas econômicas, talvez não seja a hora também de repensar as nossas
práticas sociais e culturais como um todo e exercitar um pouquinho mais a tolerância e a empatia. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, a contribuição que o Juan deu como formação aí na história e pesquisa na área de religiosidade e a contribuição do Frei Jorge, que também não se limitou só à religião, também teve aí pinçadas políticas e filosofia, que também faz parte da sua formação. Realmente a contribuição de vocês como debate, como conjunto, foi muito importante para mim. Aprendi demais com vocês e acredito que tenha sido muito importante para o ouvinte também. Então, um grande prazer ter vocês dois aqui no Geocast. Muito obrigado, Juan. Muito obrigado, Frei Jorge. Muito obrigado pelo convite, Rômulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo diálogo, Frei Jorge. Ótimo estar contigo. Juan, Rômulo, eu também agradeço. Rômulo, você protagonizou a minha primeira participação num tipo de mídia como essa. Faço o voto de que as coisas que pude ponderar possa ter ajudado ou lançado luz sobre uma realidade que depois cada um pode pensar, se rever. Muito obrigado, valeu mesmo. A discussão no programa de hoje foi muito importante para entendermos como a questão religiosa e a questão política andam de mão dadas. Mas temos que abrir os olhos, afinal de contas, como bem destacou o Frei Jorge, quando uma pessoa invocando aí a religião ou supostamente representando uma religião coloca o seu interesse em contrapartida ao de um outro, ele está indo de encontro à própria definição, né, etimológica da palavra religião. Portanto, se trata de uma pessoa não religiosa. Juan destacou também como a própria organização da democracia leva a esses conflitos, leva a essa ideia de sobrepor a sua ideia à ideia do outro, na medida em que a formação do parlamento não consegue dar voz a grupos minoritários. Então, talvez o grande desafio da democracia seja uma representatividade política de todas as crenças, de todos os gêneros, de todas as raças, mas também com alguma medida que impeça que as maiorias consigam sempre calar e sobrepor as minorias. Vou deixar como uma dica cultural muito importante uma série do Netflix chamada The Story of God. Talvez a tradução literal seja a História de Deus, na qual Morgan Freeman viaja pelo mundo conhecendo aí uma grande diversidade de religiões e conversando com os representantes dessas religiões, fazendo perguntas básicas, né, sobre que as religiões normalmente tentam responder: quem somos, para onde vamos, o que acontece depois da morte, etc. e etc. Então são 3 temporadas, cada episódio varia aí entre 40 e 50 minutos. Vale a pena, quem tiver curiosidade, explorar. Afinal de contas, você não precisa ver cada episódio na sequência. Pela sinopse, você consegue ver direto o episódio que mais te interessa. Espero que você tenha gostado do episódio. Muito obrigado, você ouvinte que chegou até aqui. Te vejo numa próxima. Valeu, falou!